Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um Papo da Hora e hoje ele é especial. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Dona Lucélia. Tudo bem, Dona Lucélia? Tudo bem, Anderson. A Dona Lucélia é podóloga. Dona Lucélia, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por participar aqui do canal Papo da Hora. Fala um pouquinho do que é a podologia e um pouquinho de você também. Então, gente, eu sou formada desde 2003, né? Mas eu já trabalho desde 2002. Estava cursando ainda, eu já trabalhava. Então tem um pouquinho mais de 20 anos aí de profissão, né? Não é fácil, né? Quando eu comecei ainda era muito mais difícil, porque podologia era pouco falado, né? Não tinha internet, as pessoas não sabiam o que era, na verdade, né? E quando eu vim para Pirapora, então, foi um pouquinho mais difícil, né? Porque ninguém mesmo sabia o que era, exceto pouquíssimas pessoas que procuravam fora esse serviço, porque não tinha aqui, né? Então, assim, é uma área muito boa, ligada à saúde. As pessoas confundem um pouco, né? Acham que podologia é a mesma coisa de pedicure, não é? É legal entender, porque assim, eu tenho muitas profissionais da área da pedicure que indicam pra gente, né? Porque a gente tem um limite, né? A pedicure tem o limite dela, o podólogo também tem um limite, que quando não é mais pra gente, a gente encaminha pro ortopedista ou pro dermatologista. E o pedicure, o que acontece? Ele é mais para o embelezamento, né? Ele vai tirar a cutícula e pintar. Não seria para mexer em canto, para tirar calo, nada disso. Então a podologia já pega mais a área da saúde. É lógico que a estética contribui, né? Porque você vai cuidar do pé, a estética vai ficar legal. Mas o primordial mesmo é a saúde dos pés mesmo. E aí, se tiver algo mais complicado, aí você encaminharia para um médico. Isso, um dermatologista, né? Normalmente é o dermatologista ou o ortopedista. Legal, que bacana aí. Para quem não conhecia, né, a profissão da podologia, a diferença entre pedicure e podologia. Como você saiu de trabalhar prestando serviço para ser empreendedor e montar o seu próprio espaço? Então, na verdade, até para eu entrar nessa área da podologia, é uma história engraçada até, né? Interessante, né? Onde você até saber um pouco. Eu tive um patrão, né? Eu trabalhava como caixa, né? Uma loja, né? Só que assim, eu sempre, mesmo sendo funcionária, por isso que essa questão de você ter uma cabeça ampla, né? Mesmo sendo funcionária, trabalhando como caixa, minha cabeça sempre foi de dona. Né? Eu sempre pensei assim, eu tô trabalhando ali, eu tô trabalhando para o meu patrão, porém, eu não ficava só no caixa. Né? Tava sempre ali, tipo assim, ficava no caixa, sobrava um tempinho, eu ia contar envelope, que era uma papelaria, eu ia contar envelope, eu ia ajudar em outro setor, eu ia repor, eu ia colocar preço, se estivesse sujo eu limpava. Então, tipo assim, eu nunca fiquei ali, só ali no meu mundinho de caixa, né? Limitada que te deram pra fazer. Sim, eu olhava assim, tá precisando de mim, vou lá, vou fazer. Já tinha um perfil empreendedor e você ali, cuidar como se fosse seu. Exatamente, só que assim, a lógica era uma coisa inconsciente, mas eu fazia isso, né? E por conta disso eu fui vista, né? Porque aí foi aí que tudo começou. O meu ex-patrão falou, olha, você tem muito para crescer, você tem perfil para você ter o seu próprio negócio. Então assim, por que você não estuda? Foi isso que ele falou para mim. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque a criação também envolve muito isso, sabe? A forma como que você é criada também mexe com a sua cabeça. Porque você cresce achando que eu não sou capaz, eu não posso, são as crenças, eu não consigo, né? Se eu tiver um emprego para ganhar um salário mínimo, nossa, eu já estou super satisfeita. E eu fui criada dessa forma. Então, para mim, aquilo ali ser caixa já estava bom. Eu só queria ser a melhor funcionária para não perder aquele emprego. Era isso. E você também, é importante aqui pontuar, sempre na sua trajetória de empreendedor, eu acredito que todos aqui que estão assistindo, que são empreendedores e aqueles que vão passar por isso, sempre tem alguém que acredita em você e te desperta. Né? Sim, porque assim, todos, um dia, um momento, alguma situação vai ter uma porta aberta. Basta você estar atento para pegar. Seu patrão foi esse? Foi o gatilho, né? Legal. Então, assim, nesse momento ele me mostrou que era podologia, ele me levou no local onde fazia esse procedimento, pagou um procedimento para mim fazer no mesmo dia que ele fez, né? E falou, se você gostar, você corre atrás e estuda. Então, gente, tudo começou aí. E assim, eu fui estudar a podologia e eu achei que era só ir lá, fazer a inscrição e entrar. Não era assim, né? Eu tinha que passar por uma prova, né? Eu tinha que passar por uma prova, porque hoje é muito mais fácil. Você vai lá na internet e você faz. Naquela época, não. Era só lá no Senac da Tiradentes. Que ano que foi? 2002. 2002. Era só no Senac da Tiradentes, não tinha Osasco. Foi ter Osasco no outro ano, de 2003, que foi ter a primeira turma de podologia no Senac de Osasco, né?
Mas só tinha na Tiradentes. Então você imagina, era todo o estado de São Paulo, interior, para concorrer a essas vagas, que era 25 vagas em cada período, manhã, tarde e noite. Então eu concorri 190 candidatos para 25 vagas. E o que aconteceu? Por conta da minha crença, por conta da forma com que eu fui criada, o que eu já imaginei? Eu não tenho condições. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí tudo já começou aí. Aí o que eu fiz? Saí de lá toda cabisbaixa, porque quando eu fui fazer a inscrição, o pessoal do Senac, que eu vi lá, o pessoal do Senac lá fazendo a inscrição, eram pessoas que tinham faculdade de administração, faculdade de engenharia e que estavam partindo para podologia porque queria trabalhar por conta. E aí eu vi aquelas pessoas com faculdade. Eu só com segundo grau, o que eu falei? Não consigo. Não vou conseguir. Eu voltei toda triste lá pro meu patrão e falei, olha, não vou fazer porque eu não vou conseguir. Aí ele falou assim, você sabe ler? Você sabe escrever? Toma. Então pega a matéria e estuda. Ninguém é melhor do que ninguém, vai do esforço de cada um. Todos têm capacidade. E quando ele me disse isso, o que eu pensei? Já não era nem pra mim, sabe? Eu queria provar pra ele que eu conseguia. Não, mas foi bom. Só um parênteses aqui. Primeiramente, queria pedir para vocês que estão assistindo, espectadores, que se inscrevam aqui nesse canal, nos dê essa força aí, tá? A gente precisa chegar a 1000 inscritos para a gente poder fazer lives pelo celular, ao vivo pelo celular. E eu queria chegar nessa meta, peço a tua força aí, compartilha se você gostar do conteúdo, tá bom? E você clica aqui no sininho de notificações, toda vez que sair um vídeo novo você vai receber a notificação. Aí, primeira coisa que eu queria te falar, né, nesse parênteses, qual é o nome desse cara? Se eu ouvir ou assistir, né, ele vai ficar muito orgulhoso, mas qual é o nome dele? Porque ele foi uma pessoa muito importante na sua vida. Muito, olha, depois de Deus ele foi a pessoa mais importante da minha vida, né? Naga, seu Naga, né? O nome dele mesmo é Tatsuki Nagaoka. Parabéns, seu Naga. Aí você queria provar pra ele, né, Queria que provar você ia pra conseguir. ele. E aí eu comecei a estudar muito, estudar demais, e porque eu queria conseguir. E fiz a prova, não foi fácil, foi 3 etapas, uma só de escrita, outra prática, e depois você passava com uma entrevista com a diretora do Senac para saber por que você quer, enfim. Legal. Então eles juntaram essas 3 formas, né, e pegaram uma média. E quando eu vi lá que eu fiquei em 9º lugar, eu falei, nossa, eu saí na chuva naquele dia ali, muito feliz, né? Muito feliz. Aí sim eu já estava inscrita para a podologia. E já começou a quebrar aquelas limitações. Sim. Você viu que sim, é possível. É possível. Você tem a capacidade. Exatamente. E a gente consegue enxergar aí que todos têm capacidade. Como eu disse, sempre você vai encontrar alguém que acredita em você. Eu, no meu processo de empreender, eu encontrei uma pessoa em todo lugar que eu vou, em todo vídeo que eu falo de empreendedorismo, eu falo do David. O David da Forman, né, da Marines, que foi a pessoa que falou, não, você tem capacidade, você tem potencial, e fez eu acreditar em mim, né? E eu sempre falo dessa pessoa, você tem o seu Naga, né? Cada um tem aí um padrinho Sim. que inspirou, né, a empreender. Bom, você passou, fez, né, teve as suas dificuldades, tenho certeza, no dia a dia não é fácil ir lá estudar tudo, concluiu, e aí você começou a trabalhar para você ou depois que você empreendeu? Como é que foi isso? Na verdade eu comecei já pra mim, só que foi uma sociedade, né? Eu participei da sociedade de 3 anos com a minha irmã. Depois a gente se separou, né? Ficamos esses 3 anos juntas. Deu certo por um lado, por outro não, mas ela tem o espaço dela em Osasco até o dia de hoje. Ela é podóloga, né? Ela tem lá o espaço dela. No mesmo lugar que a gente começou lá, né? Lá em Osasco, ela continuou com o espaço dela. Eu fui para Dr. Fit. Né? Eu fiquei 9 anos na Dr. Fit. Dr. Fit, inclusive, é uma referência ali em Osasco, né? Ela é uma grande rede, né, de podologia, né? Ela já conseguiu entrar assim? Eu fiz um teste, na verdade, né? Porque foi assim, quando eu saí da sociedade, gente, eu saí com uma dívida, né? Eu fiquei, tem que contar essas partes também, né? Você quer empreender, entenda que tem esses perrengues também. Quando né? eu resolvi sair da sociedade, eu saí de lá com uma dívida, né? Tinha 17.900 de dívida. Então você imagina isso há 20 anos, não, 18 anos atrás, né? Era... Seria, vamos dizer aí, 120 mil Era hoje. muito dinheiro, entendeu? E assim, então eu saí sem emprego e com essa dívida, né? Então o que eu fiz? Eu liguei na central da Dr. Fit e eu não sabia que hoje você vê o coordenador lá, ele fica todo o Brasil, né? Eu tive um pouco de sorte de ligar e o coordenador está lá no dia que eu liguei. Foi com o coordenador? Não, eu falei com a secretária, falei, olha, eu sou podóloga, eu sou de Osasco e eu queria falar com o coordenador. Aí ela simplesmente falou, qual é o seu nome? Eu falei, ela passou.
Aí ele pegou e falou assim, em que eu posso ajudar? Eu falei, olha, eu sou podóloga, né? Eu tô acabando de sair de uma sociedade, né? E eu tô com muita dívida e eu preciso do emprego. Aí eu falei pra ele assim, então assim, se você me arrumar um trabalho que seja perto do metrô, não importa onde seja eu vou, porque eu preciso pagar essa dívida, eu preciso trabalhar. E aí ele falou, vem fazer um teste amanhã. Nossa, que legal. Aí eu fui, levei uma cunhada minha, a gente fiz o teste, né? E ele falou, olha, a gente vai abrir uma loja no Super Shopping, né, em Osasco, vai abrir um shopping, na verdade, lá, e vai ter uma loja lá. E eu comecei no Super Shopping, fiquei 6 meses lá, depois eu fui pra loja do Continental, que era do mesmo dono, né? E fiquei lá 9 anos. Como foi essa virada de chave de trabalhar num local extremamente conhecido, com credibilidade e segurança profissional estar ali e um reconhecimento bacana? Como foi essa renúncia de um emprego bom para você começar do zero no seu espaço, numa cidade, né? Para quem não conhece Pirapora do Bom Jesus, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, uma cidade pequena, né? E você montar aqui e ser a primeira da cidade. Então, gente, tipo assim, a princípio não era uma intenção minha montar podologia, né? A princípio a intenção era que meu esposo montasse a parte de barbearia dele, porque assim, eu estava empregada, né? E estava, como você mesmo disse, estável, né? Estável. Então assim, eu tinha uma carteira muito boa, muitos anos, né? Eu tinha um salário praticamente fixo, então assim, estava cômodo, né? Essa que é a verdade. E ele não, ele tinha acabado de sair de uma metalúrgica, né? Tava sem trabalho, né? E aí eu falei, ó, ele fez o curso, estudou, eu falei, vamos montar pra você primeiro, né? Só que, gente, a gente não imagina o que a gente vai passar quando a gente monta, né? A gente pensa que vai ser uma coisa e é outra, né? É um sonho, né, que você cria aquela expectativa. Você cria aquela expectativa. Aí quando você monta, aí você vê assim, você não tem experiência, no caso dele, né? Ele não tinha experiência, ele estava começando. A cidade também é uma cidade que está começando em tudo, né? Ainda é nova, né? Tá se desenvolvendo, né? Mas naquele período era muito mais difícil. Não tinha internet, que nem tem hoje, não dava pra você divulgar pela internet. Então você tinha que depender do boca a boca do seu trabalho. Não existia WhatsApp, Instagram, nada disso. Não tinha nada disso. Então assim, você tinha que ir com a força, coragem e fé, né? Porque empreender é isso, né, gente? As pessoas não sabem, mas para quem nunca empreendeu, o empreendedor, ele vive pela fé, né? Ele sabe como ele fechou o mês, mas ele não sabe como que vai começar. Ele começa ali e vai, não sabe como que vai fechar. Cada mês é um novo nascimento. É um desafio, né? É um desafio novo. Então a gente vive aprendendo, na verdade, né? Então assim, foi bem difícil você chegar assim um dia e perguntar pro seu marido assim, e aí, quantos cortes você fez hoje? Ele, eu não fiz nada. Nossa. Né? Eu não fiz nada o dia inteiro. O que você ficou fazendo? Porque tocando cavaquinho. E assim, e você acreditar no seu parceiro também, né? Você acreditar que isso vai funcionar e ter muita fé em Deus, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Nossa, que legal, que história, nossa. Antes de continuar aqui, queria dizer para vocês, nós estamos aqui nos estúdios da CIT, você que é de Pirapora do Bom Jesus. Nós temos aqui a Associação de Comércio, Indústria e Turismo. Quer saber mais informações? Fica aqui no centro de Pirapora, na rua Bom Jesus, né? E você pode estar tirando suas dúvidas aqui, tá bom? A CIT, ela tem um apoio aí ao empreendedor, coisa que não tinha naquela época, né? E hoje nós temos aí o privilégio de ter esse apoio e aí de uma associação que pode fortalecer, como você disse, a cidade está crescendo, o comércio está crescendo, e para fomentar esse comércio e crescer com qualidade, a CIT está aqui para dar todo esse apoio, tá bom? Dona Lucélia, vamos lá. Como que veio essa ideia de você vir também para o salão e montar? Então, primeiramente, assim, a distância, né? Você andar aí 40 quilômetros todos os dias para ir, mais 40 para voltar, você tendo um filho pequeno, é o custo, é o cansaço, é a presença que os seus filhos querem de você, e isso não tem preço. Você tem que começar a avaliar o que vale mais para você, né? Então, assim, nesse momento não foi mais o dinheiro que estava sendo importante. O que estava sendo importante, que eu estava pondo em jogo, era estar perto da minha família mesmo, né? Legal. E aí eu pensei na possibilidade de estar começando podologia aqui. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei a cadeira que eu já tinha, lá da parte com a minha irmã, né? Que as minhas coisas eu tinha guardado. E aí a gente montou, eu coloquei a minha parte de podologia e falei, olha, eu vou colocar aqui e o que aparecer é lucro. Foi mais ou menos isso. Sim.
E as pessoas começaram a gostar, né? E aí começou a ter uma procura. E conhecerem também, porque não tinha, é uma novidade. Não conheciam, não sabia, né? Então, assim, até nessa parte, por um lado da cidade ser pequena, acabou sendo bom também, porque um foi falando pro outro, né? Legal. Então foi mais fácil, aí foi a pessoa começar a falar, olha, podologia e tal, não sabia o que era, mas olha lá, tem uma moça que mexe com unha, né? E começou a funcionar. Mas, gente, não foi fácil, que a gente fala, assim, as pessoas já pensam que você chegou, né? Já tinha um monte de cliente. Não, gente, não é assim. Eu vejo muito aqui na cidade, as pessoas montam o comércio com toda aquela expectativa, com toda aquela coisa e tal, só que elas acham que 3 meses, nossa, já vai estar bombando. Gente, não é assim. Então, por isso que é importante também você se planejar, porque no meu caso, o que ajudou? Eu estava trabalhando porque eu não saí do shopping. Então, assim, eu continuei trabalhando no shopping e meu marido ficou cortando cabelo. E eu fazia podologia nos meus horários vagos, né? Você não abriu mão de tudo? Não, eu fiquei por trás, dando suporte para ele, até as coisas começar a melhorar. Legal. Quando as coisas começou a melhorar, aí eu cheguei na minha patroa, falei para ela, olha, eu preciso trabalhar lá em Pirapora, ficar perto da minha família. E assim, eu queria que você me ajudasse, né? Me pagasse, fizesse um acordo comigo, né? Pra me ajudar, né? Enfim, e ela falou pra mim assim, você é doida, porque quem é que vai fazer pé naquele lugar, no meio do mato? Né? A gente tem mesmo essa Então, assim, e as pessoas, infelizmente, elas têm muita discriminação com Pirapora. As próprias pessoas de Pirapora têm discriminação com a cidade, né? E você tem que acreditar, né? Sim, você tem que acreditar. E você que não é de Pirapora, entra no Google aí, coloca Pirapora do Bom Jesus, Cidade dos Milagres. É muito bonita aqui a cidade. Sim. Infelizmente, por causa de poluição, né, e desrespeito ao meio ambiente, passa o Tietê aqui, que é um rio sujo, acaba, né, sujando a imagem da cidade, mas é uma cidade muito bonita, de pessoas muito boas. Eu queria pontuar uma coisa aqui, Dona Lucélia. Eu achei interessante que tanto a sua patroa e talvez quanto pessoas da família ou amigos que falaram não faça isso que é loucura, estavam pensando na questão material. Sim, eu fiz uma reunião na época, o meu filho mais velho, o Guilherme, tinha 12 anos. Abraço do Guilherme. O Gustavo, ele tinha 5 para 6 já, né, quase 6 anos, e eu sentei com eles na mesa junto com meu marido e falei assim, olha, eu preciso conversar com vocês, porque a mamãe tá trabalhando lá no shopping, mamãe ganha tanto, mamãe consegue passear com vocês no final de semana. Assim, a pergunta é, vocês querem que a mamãe continue no shopping e tendo essas coisas que vocês gostam, ou vocês querem que a mamãe saia do shopping e fique com vocês? Porque vai cair o salário da mamãe e a gente não vai conseguir fazer nada disso. A gente vai passar aperto, não vai faltar comida, mas a gente vai ter que começar a segurar aqui, segurar ali, dosar o que vai comer. É isso, gente. Empreender é isso. É você deixar de comer uma carne para comer um ovo, entendeu? Eu até brincava quando eu comecei, né, no ramo de alimentação, eu vendia hambúrguer e comia ovo. Mas é isso. As pessoas olham, às vezes, vê você com comércio e falam, nossa, essa pessoa tem dinheiro. Não sabe como é, né? É você ser o faxineiro, você ser o administrador, você ser o caixa. Aí vem a experiência que eu tive lá atrás. Porque tudo que eu fiz lá atrás, hoje eu uso para mim. Legal. Então eu consigo mexer na parte financeira, porque eu mexia com nota fiscal. Eu consigo mexer no caixa, porque eu tenho o meu caixa hoje. Eu consigo ver sujo ou limpo, porque eu tenho um exemplo de uma pessoa que, mesmo até hoje, tá, gente? Até hoje, que eu tenho contato com o seu Naga até o dia de hoje, vou visitar ele. E a última vez que eu fui visitar ele, eu prestei muita atenção. Que eu fui na loja dele, cheguei lá, tem um setor dele lá, que é o do cliente, né? Tem chá, tem café, para o cliente lá tomar seu café. E derrubaram o café no local lá. Ele viu aquela sujeira de café no chão, ele poderia ter chamado qualquer funcionário para fazer esse serviço. Ele falou para mim assim, só um minutinho, por favor. Ele foi lá dentro, ele pegou um pano, ele pegou um rodo e ele foi limpar aquilo. Você entendeu? E aí o gerente veio todo incomodado. Não, seu Naga, pelo amor de Deus, não faça isso, deixa que eu limpo. Ele, não, pode deixar, eu já tô fazendo, vai fazer outra coisa. Isso é sucesso, gente. Você entende? Então assim, você tem que ter humildade, e eu aprendi muito isso.
Não é você querer passar por cima do outro, querer ser melhor do que o outro, né? É você valorizar, ser você, a sua essência, mas com humildade, né? Eu sempre falo, ninguém é melhor do que o outro, é melhor com o outro. Sim, só temos funções diferentes, somos todos iguais, a gente tem só funções diferentes, né? Então, assim, e meus filhos falaram pra mim, não, mãe, a gente quer você perto, Nossa. né? Então, assim, isso me deu mais força ainda pra tomar atitude, né? E aí eu peguei e falei, então tá, e foi onde eu tomei a decisão de sair. E foi fácil? Não, gente, foi muito difícil. Passou por dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para trocar um pneu do carro, às vezes tinha que juntar moedinha para pagar o aluguel, seu Dias cortava 2 cabelos, 3 cabelos. Quando que foi essa virada que assim começou realmente a acontecer? Que você falou assim, não, agora vai, dá para viver disso, melhorou. Como foi isso? Então, né? Tem que falar da parte boa dessa dificuldade, né? Gente, olha só, foram um ano a gente trocando 6 por meia dúzia. Sem tá? ganhar nada. Sem ganhar nada. Pra não falar que a gente não ganhava nada, a gente pagava aluguel, pagava água, pagava luz, sobrava R$250 que dava pra gente pagar um acordo de uma dívida que a gente tinha. Nossa. Ponto. O restante era eu que tocava porque eu tava trabalhando no shopping. Depois, quando eu saí do shopping, foi melhorando, né? Quando eu saí do shopping foi melhorando por um lado porque eu tinha mais disponibilidade de tempo para estar ali, né? Mas foram 4 anos, gente, de 4 anos de deserto. 4 anos de muita dificuldade para você falar assim, não, hoje eu consigo sobreviver 100% do meu negócio. Nossa, que legal. E hoje você é bem reconhecida na cidade, inclusive muito elogiada aqui, atende muitas pessoas de fora também, Sim. que vieram do seu antigo emprego e te acompanharam, isso Sim. é muito bacana. Parabéns mesmo ali pelo seu trabalho. E aí quando virou essa chave que você começou a atender, você teve algumas mudanças de espaço, inclusive o espaço hoje, vocês vão ver no vídeo, um espaço muito bacana. Eu vejo assim o esforço e o carinho em cada detalhe. Eu percebo assim, às vezes eu tô lá na lanchonete, eu saio de lá tipo meia-noite, e aí eles estão lá pintando, trocando um vidro, e 9 horas da manhã tá lá de novo cortando o cabelo, fazendo pé. Isso é uma coisa que inspira a gente. Eu acredito que essa história inspirou muitas pessoas e vai inspirar muitas pessoas, porque talvez esteja pessoas nesse momento passando dificuldade ao empreender, ou já há 2, 3 anos sem ter aquele resultado que ela esperava. Ela fala, não, ela esperou 4. Então, que você se inspire nessas histórias, por quê? O intuito desse canal é mostrar isso para as pessoas, porque muitos têm essa expectativa falsa. Vou empreender, vou montar um negócio para ganhar dinheiro, vou virar patrão. E não é bem assim. Como ela disse, né, o cenário ela limpando o chão, né, a mentalidade dele é uma mentalidade muito humilde e ao mesmo tempo muito desafiadora para ele chegar onde chegou. E inspirar você também a chegar onde você chegou. Eu acredito que tem muito orgulho quando ele olha para você e fala, Gente, falar nisso, eu conversei com ele um dia desse, me senti muito privilegiada, sabe? Porque hoje ele é palestrante, né? Ele faz palestras, ele, enfim, vive disso também, né? Então, empresas grandes chamam ele para palestrar. Legal. E eu não sabia, ele falou pra mim que usa o meu nome nas palestras. Oh! Eu fiquei muito, nossa gente, vocês não têm ideia como eu me senti, porque ele falou assim, gente, ele já ajudou muitas pessoas, não foi só eu, né? E um dia que eu fui agradecer ele falou, você não tem que agradecer, eu fiz porque você mereceu, né? E eu disse pra ele assim, tá, mas você poderia ter visto e não visto, não ter feito absolutamente nada, né? Olhei, tá, ela é boa, tá, mas e aí, o que eu tenho com isso, na verdade? Mas não, ele falou, não, mas eu já ajudei muitas pessoas, só que às vezes a gente ajuda e a pessoa não sabe aproveitar a oportunidade. E você aproveitou, então por isso você pra mim é um exemplo que eu cito nas palestras, né? Então, assim, é muito bacana, porque assim, esse dia eu tava comentando com meu filho, né? Que quando a gente montou a primeira vez, era lá na Labriola, né? Numa rua um pouco mais morta, distante, né? E tipo assim, e teve um dia que tava uma chuva, gente, uma chuva. E o meu carro, já era um carro bem velhinho, né? Tava quebrado, inclusive. E eu fui de casa, pra quem não sabe, eu moro ali no Bandeirantes, né? 2 quilômetros e pouco. Andando, né? E não tinha asfalto, tá? Naquela rua. E tava uma chuva terrível. Eu fui de chinelo, tá? Com outra roupa, andando até lá em cima. Quando chegou lá em cima, eu lavei o pé, troquei de roupa para poder atender o cliente. E enquanto eu fiz esse percurso escorregando na lama e tudo, eu ficava pensando comigo, meu Deus, será que isso um dia vai valer a pena?
né? Então é uma pergunta que a gente faz na hora que a gente está com dificuldade, né? Só que você tem que crer e acreditar, não é verdade? Então assim, hoje eu realmente vejo assim, hoje graças a Deus tem outras podólogas aqui também, outras profissionais. Eu fico muito feliz porque quando eu vim era uma coisa impossível para mim. Hoje é possível para outras, né? Então, e é muito bom você saber que tem outros profissionais, você não está sozinha, é bom você ter mais divulgação sobre a área, né? E talvez alguma pessoa que está assistindo falou fazer um curso de podologia. Sim, inclusive tem minha amiga que é manicure, eu indico, faz o curso, né? Porque assim, gente, a gente não tem que querer só pra gente, né? A gente tem que querer que todo mundo tenha chance, só para todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a casa, né? Essa mentalidade é uma mentalidade difícil de encontrar, mas que precisa, viu, ter, porque essa ideia de que eu sou, eu faço, imagina, isso não leva a gente para lugar nenhum. Parabéns pela humildade, pelo teu sucesso, né? É mérito teu, mérito do seu esposo, seu Dias, mérito também dos seus filhos que estão ali. Eu acho interessante a família da Dona Lucélia, porque os filhos cresceram ali, né? Os dois são cabeleireiros também e são sempre ali juntos, né? Compartilhando, celebrando a família. Então o que você fez lá atrás, de olhar para os valores, para o valor e não para os valores. Sim. Isso está refletindo nos seus filhos, está refletido aqui para todo mundo que está assistindo. E acaba que a gente olha para você e enxerga isso, família. É a base, né, gente? A família é a base da gente. Inclusive, assim, eu não trabalho domingo nem segunda, né? Legal. Por quê? Porque, primeiro que o domingo é pra minha família, né? É pra minha família. Muita gente fala, nossa, mas tem muita gente que tá de folga no domingo e quer trabalhar, quer o serviço no domingo. Então, gente, só que assim, a vida não é só trabalho, nem só dinheiro, né? Se você não tiver uma base em casa, se você não estiver bem com a sua família, como que você vai estar bem para oferecer o melhor para o outro, né? Então, assim, domingo eu não trabalho, segunda também não. Hoje o Gustavo, né, que abre no domingo lá, me falou, você é novo, então vai correr atrás do seu. Então, assim, isso também é legal, porque a gente não pode também só trabalhar, né? A gente também precisa. É claro que tudo tem sua fase, né? Não dava para fazer isso no começo, eu tinha que trabalhar domingo, segunda, todos os dias para conseguir equilibrar. Mas depois que você equilibra, você precisa também ter separar, né, um pouquinho de tempo para a família, para Deus, né, também, né, muito importante. É um equilíbrio, né? A gente tem que estar no equilíbrio ali, família, trabalho, parte espiritual, para quem acredita. Dona Célia, parabéns, obrigado aí por contar a sua história, eu acredito que serviu para muitas pessoas. Quem quiser conhecer o espaço da Dona Célia e mora aqui na região, deixa seu contato, também seu Instagram, para as pessoas estarem conhecendo um pouquinho mais de você. Sim, tem o Dias, Barbearia e Podologia, né, no Instagram, tem o Lu Santana também no Instagram, o telefone e o Zap, né, 11 9 6141 6611, e a gente está ali na rua Roque Matiaso, número 41, ao lado do supermercado Inovo. Legal. Então é isso aí, galera. Você que é empreendedor, né, está pensando ou sonhando em montar um negócio ou fazer um curso, alguma coisa, está aqui a história da Dona Célia para somar aí com você, inspirar você. Dona Célia, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Já tem muita história, viu, gente? Essa daqui é só um pouquinho. Vai ter muita história para contar. Para quem não viu, tem um vídeo da Dona Célia, antigo aqui no canal, mas que a gente fala sobre família, sobre valores. É muito interessante também. Se você quiser conferir, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Muito obrigado, galera. Mais um vídeo aí no canal, Papo da Hora.